Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 17. Encontraram? Vamos nos colocar de pé, referência à palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: chegando, pois, Jesus, achou, já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca. Crês tu nisto? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela palavra. Cubra-nos com teu sangue e com tua graça, Senhor. Faz, ó Senhor, realmente da nossa palavra, não aquilo que alimenta o nosso ego, mas aquilo que precisa, Senhor, para eu crescer na tua graça, crescer, Senhor, na tua unção e no teu poder, e para que eu possa, Senhor, a cada dia, bendizer e louvar o teu santo nome. Amém. Podeis assentar, amados, dando uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. O pastor falou para mim ficar bem à vontade, bem tranquilo. De manhã eu puxei um pouquinho, mas hoje ainda vai até umas 11 horas, tá bom? Estamos com pouca gente, né? É brincadeira, pessoal. Só uma meia hora aí de palavras. Eu sei que Deus tem coisa grande para mim e para você, né? Você sabe como que se interpreta a palavra de Deus? Quantas interpretações tem a palavra de Deus? Pastor, o que é curso de teologia? Não, porque nós ouvimos muitas vezes, amados, que a interpretação da palavra de Deus, ela se tem muitas interpretações. Mas eu posso dizer com toda certeza que a palavra de Deus, os seus versículos, é interpretado apenas uma vez. Ela tem uma só interpretação. Mas pastor, quando a gente pega um pastor no mesmo versículo, ele fala de uma coisa, ou outro vem e fala em outra coisa. Sim, mas não é a interpretação da palavra. É o conhecimento e o entendimento do homem. É o Espírito Santo de Deus que assim o traz sobre a vida do homem, esse conhecimento, esse entendimento, para falar com o seu povo. Porque cada um de nós temos uma situação diferente. Cada um de nós temos uma necessidade diferente. Cada um de nós passamos por um problema diferente. E o Espírito Santo às vezes quer falar com todos que estão presentes. Se houvesse uma só interpretação, ele falaria apenas com uma pessoa. Mas ele traz o entendimento e a sabedoria ao homem, para que o homem venha dizer aquilo que ele quer, para ensinar a você não desistir da presença de Cristo Jesus. Ele ensina você, cada palavra que ele diz,
para que você obedeça a palavra dele, para que você siga sendo abençoado pela palavra. Às vezes eu falo alguma coisa, vem o pastor, ele fala diferente no mesmo versículo, mas ele serve para esse irmão e serve para aquele irmão. Fiquei muito feliz esses dias, encontrando um outro irmão. Ele disse: pastor, você lembra quando você pregou sobre a manga verde? Ele olhou, olhei nele e falei: lembro quando eu preguei, irmão, lembro até hoje como eu preguei. Como você consegue tirar de uma manga verde, de um pé de manga que tem mangas verdes, vou dizer palavras para edificar a vida do homem, para que ele entre na vida de Cristo Jesus, ou melhor, aceite a Jesus como seu único e Senhor Salvador. Que capacidade que um homem tem para assim o fazer? Falar dentro da palavra de Deus sobre manga verde e conquistar uma alma para Cristo Jesus. Isso vem de quem? De Deus. Por isso que eu digo, dando esse exemplo, que os versículos têm vários, tem um só significado, mas podemos trabalhá-los com ele conforme aquilo que Deus quer que nós trabalhamos. Mas também não invertemos. Tem muitos que aproveitam os versículos para destronar a vida dos homens, para tirar os homens do caminho de Cristo, para tirar os homens do céu. Mas hoje você vai ouvir novamente uma história que você já conhece, uma história que você já ouviu tantas pregações. Quem já ouviu falar do milagre de Jesus ressuscitando Lázaro? Quem que já ouviu pregações sobre isso? Quem já fez pregações sobre isso? Às vezes fazemos, e às vezes tiramos da palavra de Deus algo tão maravilhoso. Eu viajo na palavra de Deus, como eu disse, o pastor sempre fala, a gente é maluco. O Jonas também, pouco tempo vai ser pastor, ele vai fazer as mesmas loucuras que a gente faz. Hoje ele está mais assim, porque a sabedoria, a inteligência que foi lançada para ele é diferente. Mas quando a gente vai aprendendo a palavra de Deus, vai tendo aquela comunhão com Deus, as coisas vão mudando em nossa mente. A gente vai abrindo o leque. E é isso que nós pretendemos ensinar para vocês em todos os cultos. É isso que nós queremos, que vocês saiam daqui com a vitória, com a graça de Deus nas mãos. Mas confiantes. Não é sair pelaquela porta e dizer: olha, eu não quero nem saber da igreja. Do jeito que eu entrei, eu saí. Porque o que liberta, o que salva, o que cura, o que transforma, amados, não é muitas vezes uma profecia, mas sim quando você dá valor à palavra de Deus. É a palavra que transforma. Jesus, antes de fazer qualquer milagre dele, ele pregava a palavra primeiro. Ele mostrava a palavra para o povo. E dessa vez não foi diferente. Nós sabemos que esses três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, viviam em uma aldeia perto de Jerusalém, pertinho de Jerusalém, viviam muito bem. Era uma família feliz, uma família que regozijava, cantava, glorificava a Deus. Mas chegou um dia, um momento, porém, que parou essa alegria. Eu não sei porque o que você veio buscar essa noite para a sua família. Eu creio que algumas bênçãos. Mas Marta e Maria, elas buscaram a Jesus Cristo, mandaram avisar a Jesus dizendo: olha,
o seu amigo aqui, o Lázaro, está doente. E doente de morte. Será que você poderia vir para cá? Chegou a notícia, Jesus. E eu posso confirmar também para você que a sua petição, que a sua oração chegou também até Jesus Cristo. Não ficou no ar. Aquilo que você pediu a Jesus Cristo, que você acreditou, Ele ouviu, Ele colocou em seu coração. Vamos falar como Daniel orou. Teve alguns problemas no meio, mas chegou a bênção dele. E é da mesma forma. Por que eu digo mesma forma? Porque Jesus ouviu as pessoas dizendo que o seu amigo estava doente. Simplesmente, ele disse, ele não está doente, ele não está morto. Aí Tomé disse, mas se ele não está morto, está só dormindo, então deixe ele dormir, depois que ele dormir, ele vai levantar bom. Não é assim que a gente fala? A pessoa está doente, dormiu aquele sono gostoso, levanta melhor. Ou está doente, não come, começou a comer, agora está firme. Mas Jesus precisou explicar para eles, olha, ele está realmente morto, mas nós vamos até lá. Mas mesmo assim Jesus ficou quantos dias? 4 dias, para ir socorrer o amigo. Que amigo? 4 dias para socorrer. Ainda sorriu juntamente com os discípulos. Minha Bíblia diz, folgou. Ele sorriu. Jesus sorriu com a situação de Lázaro. Mas não foi a situação de Lázaro que ele sorriu. Ele sorriu pelo jeito dos seus discípulos, pela maneira que os seus discípulos viram aquele caso. Porque eles começaram a dizer, mas o homem está dormindo, logo fica bom. Mas agora ele disse que o homem realmente morreu. Mas se ele morreu, agora é só enterrar e acabou. O que vai fazer que a pessoa depois que foi enterrado? Então isso fica na nossa mente. Às vezes você pediu tantas coisas para Jesus, tantas coisas para Deus, demorou para chegar e você fala, agora deixe para lá. Eu não quero mais, não preciso mais. Às vezes somos assim. Mas Jesus deu no 4º dia o que ele fez. Ele partiu para a aldeia. E chegando perto da aldeia, avisaram a Marta que ele vinha chegando. E Marta chegou perto dele, a primeira coisa que disse foi cobrar a Jesus Cristo. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Aí Jesus disse, olha Marta, Lázaro vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar nos finais do tempo. Aí ele vai ressuscitar. Jesus olha para ela novamente e ela cai em si, porque ela estava diante do Deus Todo-Poderoso. Ela estava diante daquele que podia resolver qualquer problema. Ela estava diante de alguém que faz a diferença em nossas vidas. Mesmo que há muito tempo que você pediu, Ele não esqueceu. Mas apenas, amados, Ele está dando um tempo. E esse tempo que Ele está dando para você é para ensinar-nos a como nós vamos viver com a bênção, com a graça de Deus. Às vezes Ele vai te dar a bênção que você quer neste momento, você não vai saber lidar com ela.
Por isso que ele dá uma seguradinha. Olha, Donizete, eu vou ensinar você como lidar com as coisas. Para mim, eu estou dizendo Donizete, porque para mim aconteceu isso. Eu pedi uma bênção a Deus, ela veio 10 anos depois. Porque se viesse aquela bênção naqueles dias, eu não sabia como ia resolver ou glorificar o nome de Cristo Jesus. E todas as bênçãos que nós pedimos, tem que glorificar a Deus. Tem que mostrar o poder de Deus. É testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Até contei de manhã de uma irmã que estava doente, já terminal de AIDS. Me chamou para ir até a casa. Era a própria irmã, diaconisa da igreja, me levou até a casa. E ela disse: pastor, ela está daquele jeito, será que Deus ressuscita ela? Será que Deus cura ela? Falei: olha, está nas mãos de Deus, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus, e Deus pode fazer a diferença. Quando eu entrei naquela casa, amados, me arrepiei inteiro de ver a situação que aquela mulher estava. Não sei se vocês já viram uma pessoa com fase final mesmo de AIDS. Não sei se vocês chegaram a ver. É muito triste. É muito, muito triste. E eu peguei na mão daquela moça e comecei a conversar com ela, falar para ela do poder da graça de Deus. E se ela já tinha aceitado a Jesus como sua único e Senhor Salvador. E a irmã me repreendeu, falou: você está fazendo extrema unção na minha irmã? Eu falei: não. Eu falei: porque quando nós estamos doentes e nós se achegamos a Cristo Jesus com todo o nosso coração, arrependendo dos nossos pecados, toda doença sai do nosso coração. Ela disse: mas é impossível, olha o jeito que ela está. Falei: vamos orar. Eu orei e ela aceitou a Jesus Cristo. E quando acabamos a oração, ela sozinha sentou na cama e pediu água e coisas para comer. É um milagre de Deus. Mas isso, amado, essa alegria da família, ver aos olhos do homem, durou apenas 3 dias. 3 dias ela ficou conversando, ela comendo e bebendo. E se Deus a levou. E a família ficou muito triste. Mas isso é visto pelos homens. Falei: irmã, Deus quis curar a alma da sua irmã. Deus quis ela realmente juntamente com ele. Deus ama as almas. E ela naquele momento ela deu ouvido. E Deus assim o recolheu, salva. E a mesma seria para Lázaro. O que Jesus ia fazer? Imagine você se Jesus chegasse até na casa de Lázaro antes dele morrer, curasse Lázaro. O que ia acontecer com o milagre da cura? Pouca coisa, porque ele já tinha curado muitas pessoas. Ele tinha curado a sogra de Pedro. Pouco testemunho teve. Mas ali não, foi um testemunho forte, que cada um que chegasse naquela aldeia ia procurar Lázaro para ver se era verdade. E da mesma forma é para mim e para você. As pessoas têm que ver a diferença do milagre que Cristo faz em nossa vida. Mas isso para acontecer nós temos que ter a primeira palavra chamada paciência. É esperar no Senhor, como diz o salmista. É aguardar no Senhor e deixar Deus trabalhar por mim e por você, para que Ele possa realmente ser glorificado naquilo que Ele está dando a nós.
Eu sei que tem igrejas que não creem, amados, que Deus tem poder para fazer milagres no momento que nós estamos orando. Eles dizem, se Deus assim o quiser, pode fazer. Então eu falo, eu não consigo ler a Bíblia mais, porque desde Gênesis, Deus sempre trabalhou na vida do homem, e principalmente no livro messiânico de Isaías, que ele fala que Jesus levou todas as nossas dores, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados lá para o madeiro. E nós muitas vezes não cremos nisso, ficamos padecendo, e até quando? Marta estava da mesma forma, mas ela caiu em si, ela disse, Senhor, agora eu sei do seu poder. E Jesus disse, aqui está aquele que realmente, que é a ressurreição e é a vida. É aquele que realmente, quando as pessoas creem, ele dá vida no lugar da morte. E nós às vezes não percebemos. E Deus quer fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. Deus quer fazer a diferença. Às vezes você fala, mas não tem mais jeito. Tem, amados. Vamos acreditar nesse Deus. Vamos acreditar nesse Jesus. Vamos fazer com que a palavra de Deus, ela entre em nosso coração e permaneça. Não desista do seu sonho, não desista daquele de que você está orando. Uma pergunta que eu ouvi esses dias na televisão, que uma pessoa fez para um pastor. Ele disse, pastor, até quando eu tenho que orar para que meu esposo volte para casa? Aí o pastor disse, você tem que orar até ele voltar para a sua casa. E ele disse, e se ele não quiser? Aí eu gostei da resposta do pastor. Ele falou, daí você vai ficar solteiro o resto da vida. É? Mas não é dessa forma que nós temos que ver a palavra de Deus. Se eu estou dizendo para você que Cristo faz a diferença, Ele vai fazer a diferença. Se Ele vai trazer vida para você, Ele vai trazer vida para você. Ah, mas eu estou vivo, pastor. Muitas vezes você está vivo, andando para lá e para cá, mas dentro do seu coração você está triste, você está magoado, que parece que as coisas não acontecem para você, parece que Deus está distante de você, e você está morrendo espiritualmente. E para que nós estamos vivos diante de Deus, nós temos que louvar e glorificar a Deus em todas as situações da nossa vida. Até brinquei de manhã com uma história que eu contei para os irmãos, sobre a ressurreição. Sempre fui meio louco. Estive num velório, e nesse velório estava acho que era primo meu, se eu não me engano. E eu de um canto da parede, olhando para o defunto lá, eu falei, Senhor, eu não posso ali colocar a mão naquele defunto e fazer ele levantar? A tua palavra me dá essa autoridade. Falei, e o Senhor fez isso. Os profetas também fez isso. Por que eu não posso fazer também? E fui perto do caixão, amados. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ter ousadia. Não é simplesmente falar, mas agir. É oração, é falar, orar, pedir a Deus, mas agir. E eu fui perto do caixão. Quando eu cheguei perto do caixão, eu falei, Senhor, posso pôr a mão nesse defunto e ele vai levantar? Mas não pus, não sou maluco, né, Matos? Pessoas, levanta, meu irmão, e nada de levantar. Como que fica a gente, né?
Aí Deus deixou meu coração bem tranquilo e disse assim: filho, para com isso. Você tem esse poder para fazer, mas esse aí já deu o tempo dele. Esse vai vir para mim. Esse já é meu. Né? E depois que a gente entende as coisas de Deus, amado, temos autoridade em nossas mãos? Temos. Você tem poder em sua mão? Tem. Deus te deu isso. Você tem poder nas plantas dos seus pés? Tem. Pastor, está falando asneiras? Não, ela diz que onde colocarmos as plantas dos nossos pés, poderia ser nosso. Aonde colocaria as nossas mãos seriam abençoadas. Então nós temos o poder para fazer a diferença. Mas nós temos que fazer o quê? Acreditar. Nós temos que crer que vai acontecer. Porque Lázaro saiu fora da tumba? Porque foi Jesus que falou com ele. Mas não poderia ser você que Deus queria usar? É você. Porque lá na sua família, Deus está presente contigo. E você tem esse poder para chegar na cabeça do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, e dizer: esses filhos é meu, Deus me deu. Essa esposa Deus me deu. Mas a esposa não está aqui, coloque a mão em cima de uma foto dela. O esposo não está ali, coloque as mãos em cima da foto e fala: não, esse é meu, Senhor. O diabo levou, mas ele vai trazer de volta. O filho foi para a droga, o diabo levou, mas ele vai trazer de volta. Isso é crer realmente no poder que Deus dá para você. Mas não é em pensamento, amado. Não é você dizer em pensamento, escondendo as coisas. Porque muitos dizem que o diabo, ele ouve você falar, mas não sabe o que você pensou. Mas daí que você tem que falar: diabo, esse é meu filho. Ele é filho de Deus, e Deus me deu o poder para dizer para você trazer de volta para mim. Estou orando em nome do Senhor Jesus. Jesus, amados, deu um cheque em branco para nós. Vocês sabem que é um cheque branco? Se desse um cheque branco para você hoje, irmão, o que você faria? Primeira coisa eu sei, casaria. Estou brincando, perdão. Muitas coisas você faria com cheque branco, não faria? E não teria dívidas. Você teria poder ou não com cheque branco de Jesus na sua mão? Você teria poder. É da mesma forma, Ele coloca um cheque branco para mim e para você. Então nós usamos ele da forma que nós podemos usar, mas de forma correta. Porque você vai ter que dizer a ele: eu gastei nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Será que ele aprovaria todos os gastos que você fez? Você vai dizer: vai, pastor. Amém. Fico feliz com isso. Um dos versículos que eu acho mais lindo, amados, Isaías 41. Dá para entender dessa forma, que Deus está conversando com alguém, que Deus está falando com alguém, e Ele diz: espera um pouco, eu vou ver o que o meu servo quer. Ao versículo que eu mais amo na vida, amados. Imagine você orando para o seu irmão, orando lá, como disse, pela sua família, e Deus para o céu, olha para você
e diz assim: o que é que você quer, meu filho? Ele fala: eu quero a salvação da minha família. Então receba. Ali a gente vê o poder que Deus tem para mudar as nossas vidas. Você homem, você mulher, você jovem, não desista de Jesus. Porque o que faz desistir de Jesus, quando você espera e não chega, quando você busca e parece que não vem. Mas tenha certeza no seu coração que cada vez que você buscar a Deus, Deus está te ouvindo. Mas Deus está preparando você para te dar a bênção sobre sua vida. Amém, amados? Entenderam? Vão saber esperar? Vai esperar? E se não vir? E se não chegar a bênção que você quer? Eu creio que ela vai chegar. De uma forma ou de outra ela vai chegar. Porque Deus é um Deus fiel. Um Deus que realmente faz a diferença pela sua palavra.